Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Hoje vamos conversar sobre algo que parece estar sempre nos escapando das mãos: o tempo. Ouvimos sempre que não temos tempo, que o tempo voa, que o tempo é dinheiro. Mas será mesmo que nos falta tempo? Ou será que estamos usando de forma equivocada esse recurso que no fundo se confunde com a percepção que temos do período da vida? Somente nesse início já pudemos perceber a quantidade de maneiras que tratamos o tempo. Maneiras essas que devem ser analisadas melhor. Tratamos o tempo como algo que pode escapar às mãos. Tempo é isso ou aquilo, não temos tempo ou temos tempo de sobra. Falamos muito sobre a velocidade do tempo e muito mais. Tudo isso nos leva a pensar se podemos avaliar o tempo como algo palpável, mensurável, equivalente a alguma outra coisa, enfim. Para começar, volta à mitologia grega. Os gregos tinham mais de uma palavra para o que nós chamamos simplesmente de tempo. Cronos era o tempo cronológico, linear, que passa sem parar como os ponteiros do relógio. Ele é o tempo que envelhece, que devora tudo. Assim como na mitologia o deus Cronos devora os próprios filhos. O pintor espanhol Francisco Goya eternizou essa cena em um quadro para muitos até perturbador. Obra essa chamada de Saturno, que é o equivalente romano ao nome grego Cronos. Esse quadro seria uma imagem bem ilustrativa do tempo que consome tudo que existe. Mas havia também na mitologia grega a ideia de Kairos, que é o tempo oportuno e qualitativo. Não é o tempo do relógio, mas o tempo da ocasião. É como se pensássemos sobre o momento certo, aquele instante em que tudo pode acontecer. Kairos era representado como um jovem ágil e com uma mecha de cabelo na testa. Esse tufo de cabelo apenas na testa representa aquilo que só se pode agarrar em uma oportunidade de frente. Se deixar passar, não há mais como segurá-la, já que a sua nuca era careca. A pergunta que fica para nós é: vivemos prisioneiros de Cronos, correndo atrás do relógio, ou conseguimos experimentar momentos de Kairos? Instantes de sentido, intensidade e presença. Santo Agostinho, no século IV, já dizia: se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei. Se quiser explicar a quem me perguntar, eu já não sei. Para Agostinho, o tempo não é algo que existe lá fora apenas, como os ponteiros do relógio. Ele também acontece dentro de nós. O passado existe como memória, o futuro como expectativa e o presente como atenção. Isso quer dizer que viver bem o tempo é, antes de tudo, cuidar da nossa atenção. Como lidamos com a nossa atenção? Onde é que está a nossa atenção agora? Séculos depois, Henri Bergson reforçou essa ideia ao distinguir dois modos de tempo: o tempo medido pela ciência, quantitativo, e o tempo da vida, que ele chamou de duração. A duração ela não é homogênea para Bergson. Um minuto de alegria pode parecer um segundo, enquanto um minuto de dor pode parecer uma eternidade. O tempo do relógio não captura a qualidade da experiência. E talvez aí esteja um dos nossos maiores erros: querer reduzir o tempo da vida a números, cronogramas e métricas. Para Bergson, a experiência viva do tempo é um fluxo contínuo, sem divisões nem unidades. Já no século XX, Martin Heidegger radicalizou essa reflexão. Para ele, o ser humano é um ser para a morte. Nosso tempo não é infinito. Essa consciência da finitude nos deveria provocar a viver de forma autêntica, escolhendo com cuidado onde colocamos nossas horas. O problema é que muitas vezes fugimos dessa consciência, nos distraímos,
nos perdemos em ocupações que só mascaram um vazio ou uma falta de propósito. Agora, sobre o tempo linkado sempre a essa ideia de como o vemos e o aproveitamos, temos um pensamento mais contemporâneo do sociólogo italiano Domenico de Masi, que cunhou a expressão ócio criativo. Domenico de Masi nos convida a superar a divisão rígida entre trabalho e lazer. O ócio criativo é aquele tempo em que trabalhamos, aprendemos e nos divertimos de forma integrada, independente onde estivermos. Seja no momento de uma leitura que inspira uma ideia profissional, um passeio que alimenta a criatividade ou uma conversa que abre horizontes. Ele defendia que o tempo livre é essencial para a criatividade e o desenvolvimento pessoal, sendo o ócio criativo um conceito que promove a reflexão e a exploração de outras áreas além do uso do tempo com trabalho produtivo e quantificável. De Masi nos lembra que não basta apenas descansar ou se entreter, é preciso recuperar a capacidade de viver o tempo de forma fértil, significativa e ao mesmo tempo prazerosa. Ainda nessa contemporaneidade, a falta de propósito, a falta de coragem e criatividade, ou a máscara que mantemos de um vazio, tudo isso, citado até o momento, pode nos levar à ideia que ficou conhecida como resistência, trazida por Steven Pressfield, que tenta demonstrar que, ao não usar o tempo que temos para nossas intenções criativas, aquela força invisível que nos impede de agir, mesmo quando sabemos o que queremos fazer. Para isso ele cita a resistência que nos leva a uma vida não vivida. É o tempo procrastinado, desperdiçado na hesitação, no medo, na esperança de um dia começar. Esse tempo não vivido é tão devorador quanto o Cronos na mitologia, porque ele nos rouba oportunidades de Kairos, nos afasta da ação que poderia transformar nossa vida. Essas ideias e interpretações diferentes eu quis trazer para que possamos concatenar, pensar sobre elas e como isso tudo se insere em nossa vida, como tudo isso toca nosso cotidiano. Muita gente se cobra até nos momentos de ócio criativo, por exemplo, ao exercer seus hobbies, momentos esses que deveriam ser de prazer. Há cobranças como, preciso pintar melhor ou pintar mais, preciso treinar mais, preciso me exercitar mais, preciso postar o que estou fazendo. Enfim, um hobby não deveria ser uma obrigação, e sim um espaço livre, onde o tempo pode fluir sem pressão. Se você se sente bem em não praticar sempre, tudo bem. Mas se sente frustração, talvez aí seja a resistência de Pressfield em ação. Outro ponto que eu queria trazer é sobre a tecnologia. Quantas horas por semana entregamos às redes sociais, ao rolar o feed infinito? Quantas vezes trocamos uma conversa com um parente, um jantar em família, por notificações que chegam a todo momento em que não acrescentam em nada? Bergson diria que esse tempo não é duração verdadeira, mas fragmento sem qualidade. Heidegger lembraria que estamos vivendo de modo inautêntico. Pressfield apontaria, é resistência, fuga daquilo que realmente importa. Então volto à pergunta inicial, nos falta realmente tempo? Ou falta coragem de assumir que muitas vezes usamos mal o tempo que temos, se é que temos? Cronos vai continuar devorando seus filhos. O tempo cronológico não para, muito menos por nós. A ampulheta está sempre virando. Mas cabe a nós buscar momentos de Kairos, instantes de presença, de sentido, de criação. Isso pode estar em uma conversa sem pressa, em um passeio sem objetivo, em um projeto que sempre adiamos, em um tempo de ócio criativo. No fim, viver é escolher como gastar o tempo que não volta mais. Talvez a machadada final desse episódio seja uma citação de Sêneca da obra Sobre a Brevidade da Vida. Dizia Sêneca: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito.
Muito obrigado mais uma vez por ouvirem esse episódio e até a próxima. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.